Olá a todos, muito boa noite a todos, satisfação, alegria novamente estar aqui com vocês ao vivo. Agora são 8 horas da noite em ponto e é um prazer, é um privilégio sempre estar com você aqui nas lives. Hoje trazendo mais uma convidada, mais uma terapeuta, mais uma amiga, trazendo um tema muito interessante. Vamos falar hoje sobre tarô. Você sabe o que é o tarô? Para aquilo que o tarô serve? Você já teve um atendimento com tarô? Fique com a gente nessa live de hoje, que a minha convidada é a Samara Docena. A Samara, ela mora lá no Paraná e ela vai falar conosco hoje sobre o tarô. Ela é taróloga também, ela é bióloga, está terminando um mestrado na área da biologia, mas muito forte também ela sente-se chamado para as terapias holísticas e entre elas o tarô. Então fique conosco, é um prazer, é um privilégio te receber na noite de hoje. Eu já venho fazendo várias lives com diversos terapeutas, amigos, pessoas comprometidas com seus ideais, comprometidas com o bem comum e comprometidas com essa grande transição planetária que a gente está passando. Então, eu já fiz lives sobre Enneagrama, tivemos lives sobre a Umbanda, lives sobre aromaterapia, sobre terapia holística, Theta Healing e psicoterapia reencarnacionista. E hoje vou conversar com a Samara sobre tarô. Você sabe para o que é o tarô? Vocês conhecem um pouquinho da história do tarô? O que eu posso pedir para o tarô? Será que eu posso pedir tudo? Será que o tarô vai me trazer toda a verdade, aquilo que eu preciso saber? E hoje, então, a Samara vai conversar comigo, vai contar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo dentro dessa técnica do tarô, muito além também de um pouquinho daquilo que ela vem vivenciando, aquilo que ela vem trabalhando. Então fique comigo na live de hoje, que eu tenho certeza que você vai ser muito legal, vai ser bem bacana e você vai gostar bastante. Eu vi que a Samara já está aqui conosco, daqui a pouquinho ela já entra ao vivo. E se você tiver curiosidades, perguntas, e você quiser pedir, coloque aqui nos comentários, coloque seu boa noite, coloque a cidade que você está falando. Aqui no Instagram, o compartilhamento é aviãozinho. Tem um aviãozinho ali embaixo do teu lado. Mande aviãozinho para os teus amigos, para os teus contatos. Mande aviãozinho. Não é o Silvio Santos, mas mande aviãozinho para que essa live possa ser multiplicada e você também possa entender um pouquinho mais sobre o tarô, sobre essa técnica fantástica. Dando boa noite para o Natanael. Natanael está aqui com a gente. Boa noite, Natanael. Natanael foi meu aluno de Reiki. Ele fez Reiki nível 1, Reiki nível 2, nível 3 comigo, lá em Cachoeira do Sul. É um grande amigo, uma pessoa também que está comprometida com sua missão. Então, boa noite para o Natanael, que está nos ouvindo. Samara, se você está ali já me acompanhando, você pode pedir para participar da live que eu dou um ok aqui e a gente entra ao vivo, tá bom? E você que talvez esteja me vendo pela primeira vez, eu sou Pietro Vignola e eu venho fazendo várias lives aqui no Instagram com pessoas comprometidas, pessoas que realmente são comprometidas com seus ideais, comprometidas com sua missão. E o meu intuito é trazer, sim, pessoas para que você possa também conhecer, com técnicas diferentes. Mas você talvez me pergunte, mas você trabalha com tarô também? Por que você está trazendo alguém diferente para falar sobre o tarô? Porque cada pessoa tem a sua percepção, cada pessoa tem a sua energia e não existe concorrência a nível terapêutico. Cada pessoa, ela vem conforme a vibração que nós estamos. E a Samara, ela é uma taróloga que eu confio, aonde todo terapeuta precisa de um terapeuta. E eu recorro muitas vezes a Samara para poder também entender, compreender caminhos, e a Samara sempre me orientando de forma maravilhosa. Então eu quis trazer ela para você conhecer também. Depois, ao final do vídeo, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, eu vou compartilhar no Face, vou compartilhar no meu canal no YouTube e vou marcar a Samara aqui embaixo para que você conheça, siga ela, marque talvez uma consulta com ela, converse com ela, que eu tenho certeza que você vai se encantar com o maravilhoso trabalho que ela vem desempenhando. Deixa eu visualizar aqui, trazendo esse tema incrível, que é o tarô. Talvez você já conheça, ou conheça as cartas ciganas, conheça outras técnicas,
mas o tarô ele vem desempenhar algo fundamental na nossa vida, que é um autoconhecimento. Então, hoje a live ela é um assunto que chama atenção e eu quis trazer alguém realmente que vai poder passar um conhecimento incrível e maravilhoso para todos nós. Boa noite, Samara, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Oi, Pietro, boa noite. Boa noite pro pessoal que está acompanhando a live. Muito obrigada, é um prazer enorme para mim estar participando aqui dessa live com você. Estar conversando com você, né, que é um amigo aí já de alguns anos. A gente se conheceu pela internet, né, de forma virtual. Estamos a alguns longos quilômetros de distância, mas a internet possibilita, né, esse contato nosso, assim, dessa forma, por essa plataforma e de uma forma tão bonita e presente também, né? Então é um prazer estar Exato. aqui com vocês. O prazer é todo meu, satisfação e alegria de receber. E a Samara, como ela comentou, a gente não se conhece pessoalmente. A gente só se conhece Exatamente. virtualmente. Mas tudo é energia. Então ela tem uma energia fantástica. Que você não importa se a pessoa está distante ou está ao teu lado. A energia, ela não mente. A energia a gente sente. E a Samara tem uma vibração muito boa, de uma vibração de muita luz e de muito comprometimento. Ah, Samara, para as gratidão. pessoas que Temos, estão né? nos ouvindo, para as pessoas que não te conhecem, gostaria que tu se apresentasse, quem que você é, as técnicas que você trabalha, para as pessoas também te conhecerem. Certo. Então eu me chamo Samara, tenho 24 anos. Eu entrei para esse mundo das terapias holísticas em 2018. Então, em 2018 foi a minha primeira formação, que foi com a apometria vibracional da consciência. É uma técnica que trabalha aí mecanismos de cura, de limpeza energética através do desdobramento dos corpos, né? Acessando essa energia quântica e infinita que existe no universo. Aí de 2018 para cá eu fiz também curso de radiestesia, então eu trabalho com a parte da radiestesia, da radiônica, e em 2020 finalizei o curso do tarô, né? E daí de 2020 para cá, então há 2 anos eu venho atuando também como taróloga, que hoje é a minha paixão, assim, né? É onde eu mais me encontro, mas eu também trabalho com as outras terapias, com a apometria, com a radiestesia, e também com o tarô. Ah, eu Que moro então na cidade de Maringá, no Paraná, esqueci desse detalhe, né? E acredito que seja isso. Que coisa boa, né? E realmente, o tarô ele é apaixonante. Eu ministro cursos de tarô também e os alunos se apaixonam. Por quê? Porque é algo encantador. Quando a gente olha para o tarô, ele nos escolhe. Então, talvez você que está nos acompanhando tenha esse chamado para o tarô. Busque sim fazer um curso, busque se aperfeiçoar. O tarô ele é uma escola e que a gente vai aprendendo diariamente. E além dessa parte das terapias, você também é bióloga. Sim, por formação eu sou bióloga. No momento eu até estou ainda desenvolvendo estudos nessa área, né? Agora para o próximo mês vou finalizar o mestrado na área de biologia. Mas o que eu realmente gosto de fazer é isso, né? Que está atrelado assim de uma forma maior com a minha missão. Não que a biologia também não seja a minha missão, né? Porque até no meu mapa astral, né, que o Pietro disponibilizou, eu tenho uma parcela enorme lá de lado científico, né, de trabalhar com a ciência, de trabalhar com a docência também, né, como professora. Então, eu acredito que levando as duas coisas em paralelo, eu realmente vou estar vivendo a minha missão. E a gente, hoje em dia, né, a ideia de ter um trabalho formal, onde a gente possa desenvolver só um trabalho, já ficou para trás, né? Nós somos seres infinitos, ilimitados, então a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, pode trabalhar com várias vertentes ao mesmo tempo, né? Dando aí o nosso máximo de contribuição para as pessoas, para o planeta. E é isso aí. Também sou É bióloga, muita então. luz. É uma união, é uma luz, é um propósito. E quanto mais a gente busca, mais a gente realmente quer compartilhar isso com as outras pessoas. E a Samara tem muito Exatamente. forte isso dentro do mapa dela, de compartilhar essa questão da docência.
E acredito que em breve, além dessa questão do tarô de atendimentos, ela também vai começar a ministrar cursos, né? Cursos de Olha, tarô, cursos em outras áreas da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal. Porque o perfil dela realmente é isso, levar luz aos corações que estão apagados. Samara, o nosso tema é tarô. Para as pessoas que talvez nunca ouviram o que é o tarô, você pode explicar um pouquinho sobre o que é o tarô e o que o tarô pode auxiliar as pessoas? claro, posso sim. Então, o tarô, como o Pietro veio comentando, ele é uma ferramenta que desperta muita curiosidade, né, nas pessoas. Mas nem todo mundo se sente à vontade, tanto em relação a trabalhar com o tarô, quanto a fazer uma consulta de tarô. Muitos acham que o tarô é algo sobrenatural, né? A gente ainda tem um pouco dessa cultura enraizada, então hoje um dos motivos da gente estar aqui também é desmistificar essa questão, né, por trás do tarô. Lá na Idade Média ele era sinônimo de bruxaria, só que lá na Idade Média até uma parteira era considerada bruxa, né? Uma mulher livre era considerada bruxa. Então, essa questão da bruxaria atrelada a essas ferramentas, ela veio perdendo, né, intensidade no decorrer do tempo. E hoje a gente já sabe claramente que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. E que o tarô, então, né, o que o tarô é? Ele é uma ferramenta, uma das inúmeras ferramentas que existem, né, disponíveis aqui no universo para a gente acessar informações do inconsciente, do subconsciente, que aproxime mais a gente do divino, né, de informações que agreguem para a nossa vida. Então, eu não vejo motivos nenhum para a gente não utilizar dessas ferramentas, né, que existem aqui atualmente. E uma delas é o tarô. Então, o tarô ele é uma das ferramentas mais baratas e mais práticas para você acessar esse autoconhecimento, né? Então, eu acredito que seja isso, né? O tarô ele vem, então, para contribuir muito nessa questão do autoconhecimento, né? E a questão da história do tarô, tu tem algum conhecimento para poder nos trazer da onde que surgiu o tarô, a palavra tarô, o que, que ela significa, por quê? A questão das pessoas serem consideradas bruxas, bruxas é mulher sábia, né? A palavra bruxa. Então as pessoas Uhum. tinham sabedoria, tinham conhecimento e acabavam trabalhando com essas questões de tarô, de ervas, de benzimento, e eram consideradas bruxas devido à Inquisição, devido a, muitas vezes, o próprio machismo que perseguia as mulheres. E da onde que veio o tarô? Como é que ele surgiu? Como é que foi desenvolvido essas questões? Então, o tarô ele é uma ferramenta muito antiga, né? E todas essas ferramentas que são muito antigas, é difícil da gente dizer exatamente aonde ela surgiu e de dar uma data, né? Datar. Então, existem várias vertentes do tarô que trabalham com origens diferentes, né? Então, vai depender muito daquilo que você acredita e daquilo que você que está baseado na tua teoria, né? Nos teus estudos, no curso que você fez. Então, o tarô, quando você pesquisa na literatura, o mais recente assim que tem se descoberto é que ele teve uma origem na Itália, aí tem outras vertentes que fala que foi uma origem europeia, mas a linhagem que eu sigo, que foi o que eu aprendi no curso, né, que me foi ministrado pela Jaque, é uma origem egípcia mesmo, que já é uma questão bem antiga, né? Que desde lá, da época do Egito, tem registro de que o tarô já era utilizado, só que ele era utilizado de uma forma diferente, que veio sendo modificada ao longo do tempo. Mas, assim, em relação à datação, né, não se tenha. Na Itália, tem uma previsão de que começou a ter registros em 1300, mas a gente sabe que lá no Egito isso já acontecia muito tempo antes, né? Então, é muito difícil saber exatamente aonde ele surgiu e quando ele surgiu, né? Até porque, no meu ponto de vista, é uma ferramenta que não existe só aqui, nesse plano, nesse planeta, né? Então, talvez ela foi até trazida de fora. Então, é uma questão bem, bem delicada, né?
E a questão do Uhum. significado do tarô, ele vem justamente nessa questão que você falou, né? Da parte mais mística, mais holística, que vem para acessar essas informações através dos arquétipos, né? Das figuras, da numerologia, que também vem representada no tarô, da figura, das naipes, dos elementos da natureza, que também estão tudo, tá tudo interligado, né? Com a representação do tarô. Aí eu posso também falar um pouquinho da composição do tarô, de como que ele é estruturado, se você achar viável, Claro, fique à vontade. né? Todo esse Acho que conhecimento é válido. as pessoas têm, né, essa curiosidade. Então, o tarô, ele é um baralho, né? Esse baralho que a gente costuma usar para jogar cartas, ele é muito semelhante ao tarô, né? Tem algumas diferenças, mas, no geral, ele pode ser, assim, comparado em relação às naipes. Mas o tarô, ele é um oráculo. Um oráculo é tudo aquilo, todas as ferramentas que existem, né? Que nos permitem ter acesso a essas informações divinas, subconsciente. Então, os búzios são oráculos, o pêndulo é considerado um oráculo. Qualquer tipo de jogo de cartas que vem trazer alguma mensagem de conselho é considerado um oráculo. Só que só é considerado tarô o oráculo, o baralho que tiver 78 cartas, né? A formação de 78 cartas. Então, se tiver 78 cartas divididas em 22 arcanos maiores e 56 menores, aí ele é, de fato, um tarô, né? Eu tenho aqui vários outros baralhos que eu uso para conselhos, mas que eles têm menos, tem 40, tem 50 cartas, aí eles já são considerados oráculos, né? Então, existe essa Uhum. diferença em relação à nomenclatura. E a questão dessa diferença do tarô para o baralho cigano, porque ambas são cartas. E aí muitas pessoas acabam buscando o tarô e elas muitas vezes a gente questiona. Você já viu o tarô antes? Você já teve o atendimento? E elas dizem não. Eu só tive atendimento com as cartas, porque as cartas são remetidas ao baralho cigano. Qual que é a diferença do tarô para o baralho cigano? Então, a diferença ela tá na constituição mesmo do tarô, nas figuras, né? O cigano, eu não tenho formação, né, de baralho cigano, então eu não faço leitura. Então, o que eu posso falar a respeito disso é aquela questão superficial mesmo que eu conheço, né? Mas a grande diferença que eu vejo é que o baralho cigano ele tem uma composição, uma estruturação diferente, né, em relação as naipes, a divisão das cartas, as figuras, tudo, né, é totalmente diferente. E o significado, principalmente isso, o significado de cada carta é diferente e os jogos são diferentes. A forma com que você dispõe as cartas é diferente, né? Tem alguma metodologia do tarô cigano que ele deixa que os consulentes escolham as cartas, né? No tarô já somos nós, né, os tarólogos, que tiramos, escolhemos as cartas. Então, tem algumas particularidades, algumas diferenças. Até se você souber mais sobre isso e quiser comentar, o meu conhecimento do baralho cigano, ele não é muito expandido, assim, né? É meio limitado. O baralho cigano ele é composto por 36 cartas. Né? E dentro dessas cartas, alguns significados são totalmente diferentes daquilo que o tarô Diferente. realmente exerce. O baralho cigano Uhum. ele tem muito a ver mais forte com a espiritualidade do que o próprio tarô, porque o tarô ele é um estudo. O tarô você vai estudar cada carta, você vai se comprometer, e o tarô ele é energético. Enquanto o baralho cigano ele se trabalha muito a nível espiritual. Porque quando você abre o baralho cigano, pode acontecer de um cigano, um espírito amigo, incorporar, ou mesmo ele ficar apenas ao teu lado, te orientando. Então, ao contrário do tarô, que nós sempre vamos dirigindo perguntas, questionamentos, curiosidades, o baralho cigano, a pessoa não precisa falar nada se ela não quiser. Simplesmente se abre de uma forma geral e uma única vez e faz a interpretação para a pessoa, entendendo que essa interpretação muitas vezes não é pelo a da pessoa que está abrindo, é alguém que realmente está incorporado
ou está sintonizado nessa vibração. Claro que o baralho cigano você pode fazer perguntas, mas em geral ele traz muito mais forte uma mensagem de incorporação do que o tarô. O tarô não envolve incorporação, não envolve um ser falando através da pessoa, porque ele é um estudo. É E exatamente dentro isso. Uhum. e dentro assim da linhagem então do tarô, como que a pessoa ela entra em contato contigo? Eu nunca joguei tarô. É fato jogar tarô ou eu preciso tirar tarô? Como é que é essa palavra? É ler tarô, né? Eu uso que eu faço uma leitura das cartas. Eu tenho um conhecimento e eu faço uma leitura. Então, cada pessoa chega de uma forma diferente. Ah, eu quero abrir um jogo, eu quero fazer um jogo. Ou, eu quero fazer uma leitura, eu gostaria de fazer um atendimento, né? Então, cada um chega de uma forma diferente, mas a gente sabe, né, que o que a pessoa está buscando é respostas, né? Para dúvidas, para questionamentos, para perguntas. E agora que você estava comentando mais sobre o baralho cigano, existe realmente uma confusão por trás disso, porque às vezes chegam alguns consulentes sem nenhuma pergunta. Eles simplesmente querem consultar, como se fosse consultar um baralho cigano, né? E o tarô ele não funciona dessa forma. A gente precisa ter uma pergunta estruturada, que seja da forma mais específica possível, porque quanto mais específica for a pergunta, mais específica vai ser a resposta, né? Então, aí o que eu normalmente eu faço? Eu começo a investigar, começo a conversar com a pessoa para realmente descobrir, porque lá no fundo sempre tem alguma coisa que ela quer saber, só que às vezes ela não está conseguindo colocar aquilo para fora, né? Então, através de uma conversa, de um diálogo, a gente vai descobrindo, né, destrinchando ali os problemas e o que realmente a pessoa quer saber do tarô e tem pessoas que já chegam com as perguntas prontas, né? Que tem essa facilidade, já acompanha o perfil, já vê lá a caixinha de pergunta, já sabe como que estrutura. E tem outras pessoas que não conseguem ainda formular as perguntas. Aí eu tô aqui para isso, né? A minha função também é essa, também é auxiliar na formulação das perguntas, né? Então a gente vai conversar e aí eu acabo ajudando, né? Auxiliando ali é, na formulação das melhores perguntas, né? Para realmente a pessoa ter aquela resposta que ela está procurando. E É, como que uma pessoa, no momento em que ela vai buscar um atendimento com tarô, ela pode buscar esse atendimento toda semana, uma vez por mês, a cada 15 dias? Como que é um atendimento em relação a isso? Tem um limite de tempo para um atendimento ou para outro? não tem um limite exato da gente falar assim, ó, você só vai poder tirar cartas de novo daqui 30, 40, 50 dias, né? Não tem um limite, mas eu sempre deixo isso claro para a pessoa quando ela quer voltar com a mesma pergunta. Porque se for perguntas diferentes, você pode fazer hoje uma pergunta, amanhã outra pergunta, né? Se for questões diferentes, pode fazer em qualquer dia. Agora, se for a mesma pergunta, por exemplo, você está com um problema ali no seu relacionamento, né, com algum tipo de dificuldade, dando exemplo de relacionamento, porque é a porcentagem maior, né, de atendimentos em cima de relacionamento. Então, a pessoa vem ali com um problema, com uma questão sobre o relacionamento, quer saber se a relação vai melhorar, o que precisa ser feito para a relação melhorar, e o tarô vai dar a resposta, né? Aí a pessoa continua, passa o tempo, ela segue aquela orientação que o tarô recomendou, né? Mas ela continua tendo problemas dentro da vida amorosa. Então ela resolve voltar para fazer a mesma pergunta, né? Quero saber como está o meu relacionamento agora, né? Como está a energia, então um panorama geral. Quero um conselho novamente. Então eu sempre peço que a pessoa espere pelo menos passar 15 dias, né? Dependendo da pergunta, se a gente elaborou, se a gente destrinchou muito, se o tarot trouxe muita questão para você trabalhar, é importante que você espere ali o tempo de um mês para essa energia reverberar, para que você consiga mudar, né, aquele cenário. Porque menos que isso, em uma semana, é muito difícil que a situação tenha mudado, né?
A não ser que seja uma situação específica que você passou em um determinado dia. Então, eu faço a pergunta hoje sobre uma entrevista de emprego. Eu vou ter, sei lá, na segunda-feira, né? Eu quero saber se eu vou conseguir, o que, que eu preciso fazer para essa entrevista de emprego ter um sucesso para mim, para eu conseguir essa vaga de emprego. E aí passa esse tempo e, por exemplo, assim, a pessoa conseguiu o trabalho e quer uma outra orientação agora a respeito de como prosseguir dentro desse trabalho. Aí já é uma questão um pouquinho diferente. Então, ela pode vir lá na segunda, na terça-feira e fazer a pergunta, né? É sobre o mesmo assunto, mas é uma pergunta diferente, né? Então, eu acredito que, assim, seja mais ou menos por essa linha, né? Que eu trabalho. Assim, se for a mesma pergunta, 15 dias, um mês. Se for perguntas E, diferentes, e o tarô, ele pode te orientar como é que vai ser o teu mês, como é que vai ser o teu ano, como que você pode se portar perante um mês, perante até uma revolução solar, perante um novo ciclo que a pessoa vai entrar. então, né? Isso já entra muito na questão do prever o futuro, né? Do tarô. E tem aquela pergunta, né? Aquela incógnita que fica. Será que o tarô ele realmente prevê o futuro, né? Qual é a visão sobre isso? E essa visão ela é muito particular de cada tarólogo, né? De como que você comanda ali, prossegue o seu atendimento. Então, assim, começando a falar um pouquinho do que é o futuro, né? O futuro ele é algo que vai acontecer baseado naquilo que você está vivendo no presente, nas escolhas que você faz todos os dias, nos seus pensamentos, nas suas emoções, né? O caminho que você está seguindo hoje vai ser o seu futuro, né? Então, assim, a gente acessa, sim, possibilidades futuras através das previsões, né? Então, pode ser feita previsão mensal, pode ser feita previsão semestral, que até é um dos pacotes que eu ofereço de atendimento, né? Fazendo uma previsão semestral de como vai ser o próximo mês em cada uma das áreas, né? Amorosa, profissional, na saúde. E o tarô ele vai mostrar uma das infinitas possibilidades. Mas uma é a mais provável de acontecer de acordo com aquilo que você está vivendo hoje. Porque é muito difícil a gente mudar em pouco tempo. Mudar, assim, drasticamente tudo na nossa vida para que o nosso futuro mude. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. O ser humano, ele tem essa resistência à mudança, né? E quando a mudança acontece, ela vem, às vezes, de forma bem sutil. Então, a porcentagem de acertos com previsões, ela jamais vai ser 100%, porque sempre vai ter coisas que você, no teu dia a dia, escolhas que você vai fazer que vão modificar esse futuro, mas ali uns 70%, 80% de acertos nas previsões a gente consegue ter sim, que aí são coisas que acontecem que já estão mais incrustadas mesmo na pessoa, né? Que ela tende a seguir realmente aquele padrão e aquilo de fato acontecer, né? Aquela possibilidade dentro das infinitas que existem. Então é mais ou menos E, dessa forma que ele faz essa leitura futura, né? e nos casos de questões bastante polêmicas, vamos dizer, a pessoa te faz uma pergunta referente a uma traição. O meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo, ou até alguns casos que eu também, no trabalho, acabo recebendo, até de mães com uma preocupação se os filhos sofreram abuso sexual. Nesses casos, que vamos dizer que são mais delicados, como é que o tarô pode auxiliar? Muito, muito interessante essa colocação, Pietro, essa pergunta. Vai depender muito da tua forma ética de trabalhar, né? Como que funciona essa parte ética, porque existe na literatura normas, né, éticas a respeito do trabalho com o tarô. Se a gente for procurar, existe um documento sobre isso. Que a gente não pode dar diagnósticos médicos, né, que não cabe a gente. Então, tem algumas coisas lá. Eu não vou saber explicar todas elas, mas tem esse documento na literatura. Mas no meu caso, o que eu escolho, o que eu deixo sempre bem claro, que Tamara, né,
prefiro não responder perguntas relacionadas à traição, perguntas relacionadas à morte, sobre gravidez também, porque eu vou ter que dar um prognóstico, então a pessoa chega, eu quero saber se eu estou grávida ou não. Quem vai te mostrar isso vai ser um exame de sangue, né? Então não está ao meu alcance, não sou eu como tarô que vou dizer se você está grávida ou não, né? Você pode fazer uma pergunta ali, eu quero saber como está a energia para eu engravidar, se está favorável para eu ser mãe. Então, né, essas perguntas a gente consegue trabalhar. Agora, dar ali um resultado, eu estou ou não grávida, eu prefiro não trabalhar também. E também sobre vida alheia, né? Existem muitas pessoas que chegam querendo saber sobre fulanos, né? Sobre terceiros. Eu quero saber o que o João está sentindo pela Maria. Eu quero saber se a relação do João e da Maria vai dar certo, porque eu estou interessada no João, né? Tipo assim, esse tipo de pergunta, assim, eu também procuro não responder, porque a gente vai estar interferindo no livre-arbítrio, né, da pessoa. E sobre traição é muito delicado, porque eu não vejo que a resposta vai ajudar a pessoa. Tipo, se a pessoa chega ali, eu quero saber se o meu marido, meu namorado me traiu ou está me traindo, né? Se a pessoa já tem essa intuição dentro dela, é porque provavelmente isso está acontecendo. Porque se não estivesse, ela não estaria, né, com essa preocupação, com esse problema. Aí vou eu, abro as cartas e falo para ela que isso está acontecendo. O tarô mostrou que ele está atraindo você, né? O que isso vai agregar para a vida da pessoa, né? O que vai trazer de bom? Porque a minha ideia com o tarô sendo terapêutico é que a pessoa sempre saia melhor do que ela chegou da consulta, né? Que o tarô agregue alguma coisa para a vida dela. Então, é uma escolha pessoal minha de não trabalhar com essas questões, né? Eu prefiro não trabalhar, porque eu acho que envolve muita emoção na pessoa e, de fato, não vai agregar nada para a vida dela, não vai somar nada para a vida dela saber sobre isso, né? Agora, dá pra gente perguntar de formas diferentes, né? Se ela tá achando que o marido tá traindo, você pode vir perguntar se vai ser bom para você continuar insistindo nessa relação, né? Vai ser bom para mim continuar insistindo na relação com o fulano? Porque se ele estiver te traindo, se ele estiver, né, com intenções e tudo mais, o tarô vai mostrar que não é bom para você continuar. Então eu sempre tento dar essa modificada na pergunta, né? Falar, é melhor a gente perguntar dessa forma, né? Acho que vai te trazer uma resposta melhor. Então, eu costumo trabalhar dessa forma. Não sei como que você faz, né? Mas acho que é bem particular essa questão. Exato, né? Cada tarólogo, taróloga tem a sua maneira, a sua percepção. E uma coisa que eu gosto de dizer, tudo que a gente fala na mesa do tarô fica na mesa do tarô. É a ética. Então, muitas pessoas chegam até nós e realmente contam coisas bastante confidenciais que não contaram talvez para ninguém, mas elas têm Sim. essa confiabilidade. Então, além de tarólogo, a parte terapêutica é muito importante, de conversar, de orientar. Eu gosto de dizer que o tarô é terapêutico, não é apenas sim, Uhum. não e talvez. Você vai orientar, você vai conversar. Uma pergunta muito, talvez, algumas vezes até comum, que as pessoas pedem é questão de saúde, né? Mas Sim. se a gente percebe algo ruim nas cartas, como que você vai falar isso para a pessoa que realmente seja de uma forma correta, que você seja ético, mas que tu não venha assustar a pessoa? Então, a parte terapêutica, ela é muito importante dentro disso. E dentro do tarô, são 78 cartas, como você comentou. Tem tarólogas que trabalham só com as 22, dos arcanos maiores. Tem outros que eu já vi que trabalham só com as 56 menores. Tem outros que trabalham com as 78. Qual é a maneira certa de trabalhar com o tarô? Certo, vamos lá. Eu acredito, né, que a maneira correta é você trabalhar com todas as cartas, porque ele é um conjunto de informações, né? E para você ter esse conjunto a teu favor, é importante que você trabalhe com as 78 cartas. É claro que para quem está iniciando agora,
e quiser, por exemplo, no início, trabalhar só com os arcanos maiores, né? São as 22 cartas. Os arcanos maiores, eles funcionam assim de forma mais... É um conjunto de leis, um conjunto de fatos, né? Que vão encerrar um conhecimento e que vão trazer um arquétipo mais forte a respeito da pessoa, de um momento que ela está vivendo, né? E já os arcanos menores, eles vêm de forma mais sutil, é mais questão assim do dia a dia, questão menor, de emocional, de mental, né? De material. E os arcanos maiores já eles vêm como um todo, como característica, como personalidade, né? Então, se você está iniciando, né, e querendo praticar de uma forma assim mais leve, dá para abrir o tarô só com os arcanos maiores. Dá para você fazer leituras, né, com eles, mas é importante que você aprenda a usar o tarô inteiro, né, as 78 cartas, porque vai te trazer, vai te agregar informações muito maiores. Eu sempre digo que assim, o tarô ele vai dar um jeito de te mostrar aquela resposta. Então, vai depender do que você sabe ali do tarô. Qual que é o teu conhecimento de cada carta? Talvez eu faça uma pergunta e o tarô me mostre uma sequência de cartas. E vá você, Pietro, atendendo a mesma pessoa e faça a mesma pergunta e o tarô para você, ele vai mostrar outra sequência. Por quê? Porque a informação que você tem a respeito de cada uma das cartas é diferente. Então, ele vai mostrar para você acessar aquela informação de forma diferente do que para mim, né? E quer dizer que está errado, que a minha leitura está errada ou a tua está errada? Não, né? Quer dizer simplesmente que a gente tem um conhecimento diferente de cada carta. Então, assim, eu aconselho a fazer a leitura com todas as cartas, né? Acho que fica um trabalho, um jogo bem mais completo. Aham. E como eu comentei lá no início, não existe concorrência a nível terapêutico. Tudo é energia. Quando eu comecei a dar curso de tarô, teve gente que me falou: se eu fosse você, eu não dava curso de tarô, porque você vai ensinar novos tarólogos e eles vão roubar os teus clientes. Olha o pensamento pequeno dessa pessoa. Por quê? Porque quanto mais a gente sabe, a gente precisa compartilhar. Quem está na minha vibração vai vir para mim. Quem está na vibração da Samara vai ir para a Samara. E o meu intuito é trazer aqui terapeutas que fazem a mesma coisa que eu faço, outros que desempenham técnicas que eu não sei, para que realmente a gente possa criar essa grande corrente. Tem pessoas que dizem: bom, eu gosto do Pietro para a mesa, mas não gosto do tarô. Tudo bem, tem a Samara que trabalha com tarô. Eu gosto da Samara para o tarô, mas eu gosto do fulano que trabalha com Theta Healing. Então, cada pessoa ela se sintoniza com o terapeuta e com a forma que ele desenvolve. Então, quanto mais terapeutas, quanto mais tarólogos, reikianos, operadores da mesa quântica estelar tiverem, melhor. Porque a concorrência, ela não existe no plano energético. Porque tudo está sintonizado conforme a tua vibração. E como a Samara comentou, o entendimento que eu tenho das cartas, numa mesma pergunta para ela e para mim, pode ser diferente. Então, veja e realmente sinta com o teu coração. Dentro do tarô, das 78 cartas, quantos naipes existem e como que é a forma de interpretação? Você olha a figura, você olha o número, qual que é a sequência? Tem cartas certas para tirar? Uma, duas, três, cinco? Como é que é essa forma? Exatamente, Pietro. Ainda comentando um pouquinho sobre essa questão da concorrência, né? Eu acho que isso é crença de escassez, né? Pensar dessa forma vai limitar a gente de expandir, de crescer, né? Porque você vibrar na concorrência, você está vibrando que você está vibrando na escassez, né? E o fato de você conseguir passar e se liberar dessa crença de escassez e não ter medo disso, você confiar de verdade no seu trabalho, isso é abundância. É a abundância infinita que está aí ilimitada no universo, né? Então, achei bem bacana que você colocou isso, Pietro, muito, muito bom. E que a gente consiga, né, que todos os terapeutas consigam sentir isso no coração, né? De acreditar em si mesmo, de acreditar no seu trabalho
E não dá brecha, não dá espaço para esse sentimento de concorrência, porque ele é muito limitante, né? Agora, a respeito, então, das naipes do tarô, o tarô, ele é formado, então, pelos arcanos maiores, e os menores, eles são divididos em 4 naipes. Eu até vou pegar aqui para mostrar uma cartinha de cada um, para conseguir exemplificar, né? A gente tem, por exemplo, a naipe de copas, né? A naipe de copas, ela tá ligada muito ao emocional. Então, todas as cartas que saírem ali do padrão de copas, são questões mais atreladas ao emocional, vai estar mais ligado ao elemento água, né? Que é o elemento do emocional. Aí a gente tem, por exemplo, o elemento espadas aqui. Espada já é mais o padrão mental, né? Já é relacionado ao elemento ar. Aí a gente tem também a naipe de ouros. A naipe de ouros é atrelada, então, ao elemento fogo, né? Ela vai estar, então, ligada muito à questão material. E aí a gente tem também a questão ao elemento terra, né? O ouro. E aí a gente tem a questão da naipe de paus, que está ligada, então, à questão do elemento fogo, né? Que vem trazendo muito essa questão. Eu nem lembro de quais elementos que eu falei já, mas acho que é o elemento fogo, da naipe de paus, Fogo, que está água, terra atrelado. e Isso. a questão do elemento água. O elemento fogo, ele é representado pelo nível espiritual, né? O ar para o nível mental, a água para o nível emocional e terra para o nível material, né? É isso aí. E cada naipe vai estar mais ligada mais fortemente a um desses elementos. Então é bacana também na hora da gente tirar as cartas, a gente interpretar dessa forma, né? Pender para esse lado, entender, saiu uma naipe ali de copas, então a questão dessa pessoa é mais emocional, né? O que ela precisa trabalhar nesse emocional dela? Aí vai ter o significado da carta, né? Por exemplo, vamos colocar aqui essa naipe 7 de paus, aqui só para dar um exemplo, né? A pessoa está muito ali na defensiva, né? É o elemento fogo, então ela está explodindo, né? Querendo colocar para fora aquilo e ela se encontra num estado muito de defensiva, de medo, de defesa, de agressão, né? Então, vai depender muito da pergunta da pessoa que a gente vai interpretar. Mas, no geral, da divisão do tarô, são 4 naipes, né? Essas que eu falei são as naipes desse baralho convencional que a gente usa para jogar cartas, né? E tem algum tarô que seja específico ou a pessoa ela pode jogar com qualquer um? Se ele tiver essa mesma configuração de 78 cartas, com 22 menores e 22 maiores e 56 menores, pode ser qualquer tarô, tá? Eu uso esse, que é o tarô universal de White, que fala, né? Porque ele é o mais comum, é o mais universal, é o mais fácil de aprender, né? As figuras são bem exemplificadas, então, além do contexto, do conhecimento, você vai poder analisar a figura também, mas não precisa ser aprendido só em cima desse. Pode ser qualquer tarô. Hoje no mercado existem inúmeros baralhos, né? Você vai procurar, você fica até meio assim, sem saber, porque é um mais bonito que o outro, né? O marketing, aí, a indústria está investindo muito na produção de oráculos, porque é um campo muito promissor. Então, você vai pesquisar, nossa, você fica assim encantado, porque é um mais lindo que o outro. E você pode usar qualquer um que esteja dentro dessa configuração das 78 cartas, né? E a própria questão dos cursos. Quando a pessoa aprende a desenvolver o tarô, ela aprende uma maneira universal de interpretação. Porém, quando ela compra um tarô, sempre vem um livrinho explicativo. Como que, porque daí a pessoa aprendeu algo no curso, ela compra o livro, muitas vezes o livro traz uma linguagem diferente daquilo que ela Diferente. aprendeu. Como que ela pode desenvolver isso? Do curso, do conhecimento que ela tem, da forma do tarô que ela comprou. Eu acho que é muito intuitivo, né?
você precisa ver aquilo que faz sentido para você, né? Que você percebe que está tendo um retorno melhor, que se encaixa mais na sua forma, né? De leitura, na sua forma de ver, de interpretar o tarô. Mas existem inúmeras formas de leitura mesmo, como o Pietro colocou, né? E vai depender muito do atendimento que você está fazendo. Por exemplo, o meu padrão geral é tirar 3 cartas, e dessas 3, tem uma sequência cronológica para mim, né? A primeira carta que eu tiro é o passado, a segunda carta vai ser o presente, e a terceira carta vai ser o futuro. Então eu analiso, eu crio, né, uma história para aquela pergunta. Então, o que estava acontecendo lá atrás, no contexto, o que está acontecendo agora, e o que pode vir a acontecer se a pessoa continuar com esse mesmo padrão, né? Então, essa leitura de 3 cartas, no meu ponto de vista, ela é a melhor, assim, é excelente, porque ela consegue te mostrar essa historinha, né? De como a pessoa veio levando aquela questão na vida dela, e você consegue dar uma resposta, talvez, mais elaborada, mais concreta do que se você tirar só uma carta, por exemplo, né? Ou se você tirar 2 cartas. Então, nas perguntas gerais, eu tiro 3 cartas, normalmente, né? Acho que é o mais comum. Mas aí, por exemplo, você vai fazer outro tipo de atendimento, por exemplo, lá o Templo de Afrodite, né? Que é o tarô do amor, que a gente fala. Ele já tem uma tiragem diferente, né? Ele já tem uma metodologia diferente de você dispor, de você tirar as cartas. Então, precisa realmente ter um estudo, né? Você precisa de uma instrução ou de um professor, né? Um tarólogo, ou também de um material teórico, né? Um livro, uma apostila que vai te ensinar a tirar aquele tarô. E, normalmente, os oráculos, eles vêm com esse livreto, né? Explicativo. Ele não é um livro muito extenso, na maioria das vezes é coisa curtinha ali, uma resposta, né, básica, mas que pode sim te ajudar, se você seguir aquele modelo. Agora, se você for fazer um curso, aí eu recomendo você deixar de lado aquele livro e seguir o que você vai aprender no curso, né? Porque eu acho que misturar as duas coisas, às vezes, pode te deixar um pouco confuso, né? Então, tem que escolher o que faz mais sentido para você e seguir, arriscar aquilo. Porque cada ilustrador ele vai colocar a sua intenção e aquilo que ele entendeu no livro. Então, eu criei um livro, eu criei um tarô e uma ilustração. A forma que eu interpretei aquela ilustração vai ser aquilo que eu coloquei no livro. Um exemplo, Tarô das Bruxas. Tarô das Bruxas hoje é um dos mais vendidos mundialmente. Uhum. A versão nova. Tu pode perceber em algumas cartas que cada detalhe, o ilustrador dentro do livro, ele traz uma explicação. A grama que aparece na carta, o gato, o pé virado, o olho fechado, ele vai interpretar de uma forma, mas é uma questão dele a Sim. interpretar. Porém, de uma forma universal, o tarô ele tem a mesma interpretação. Seja o tarô de Marsella, o tarô das bruxas, o tarô Atala, o tarô universal de White, todos vão ter uma mesma interpretação, que você aprende isso dentro de um curso de formação para tarólogos. E olhando para o Exatamente. tarô, tem algo assim que as pessoas elas não podem pedir para o tarô ou ele responde tudo o que ela quiser? O tarô, ele vai responder tudo que você quiser. Se você perguntar, ele vai te responder, porque ele vai acessar uma informação que está no teu subconsciente, no teu campo. Então, o tarô por si só, ele não tem uma consciência de dizer, ó, isso aqui eu não vou responder. Ele não é uma coisa viva, né? Que vai limitar você nas perguntas. Então, essa questão do que perguntar ou não vai muito da pessoa e da ética por trás. Mas que ela pode fazer qualquer pergunta, ela pode fazer, né? Agora, o que aquela resposta vai causar de dano na vida dela, né, na vida pessoal, aí já é uma questão mais forte, né, que a gente levanta. É por isso que é evitado fazer alguns tipos de pergunta para o tarô, né? Para não causar esse dano emocional dentro da pessoa, né? Mas em relação ao que perguntar, é livre, né? Você pode acessar. É por isso que não é nem do bem
e nem do mal. Ele é simplesmente uma ferramenta. O que vai tornar o tarô uma coisa boa, uma ferramenta boa, é como você, tarólogo, vai se comportar. Né? É se você que está usando o tarô, você está trabalhando para o bem, né? A tua missão é trabalhar para a luz, para o bem, fazer o bem para as pessoas. Se a tua missão for essa, o tarô ele vai trabalhar ao teu favor, porque o tarô em si ele é neutro, né? Agora, se a pessoa que está ali atendendo o tarô, ela trabalha para a sombra, ela tem uma energia negativa, ela tem uma intenção negativa, ele vai se tornar uma ferramenta que está sendo usada para o mal, né? Mas em si, assim, ele é neutro, né? Ele tem uma energia neutra que vai depender muito de quem está trabalhando ali com ele. Exato, é realmente a intenção. É a A pessoa. intenção. Dentro das próprias igrejas, tem pessoas do bem, tem pessoas do mal. Nunca é a instituição, Exatamente. sempre é a forma que ela é desenvolvida. Tem algum Isso mesmo. livro, alguma sugestão de leitura para as pessoas que gostam do tarô, para as pessoas que querem talvez fazer um curso de tarô que você possa indicar? Tem um livro, né, bem popular, bem comum, que é do autor do Jung, né, que é o que é mais conhecido, mais falado do tarô. Mas, para te falar a verdade, eu comecei essa leitura, eu emprestei esse livro da minha mentora, da minha taróloga, e eu não consegui dar continuidade na leitura, porque ele é uma leitura bem extensa, ele é um livro, assim, bem difícil de ler, bem extenso. Então, assim, no meu ponto de vista, eu senti que não ia agregar muito para mim, né? Eu acredito que o material que você tenha com a pessoa que você for fazer formação, ele já é suficiente, né? E também, hoje em dia, tem inúmeros sites confiáveis na internet que trazem uma explicação mais clara, né? Não que o livro não seja bom, ele é maravilhoso, né? Só que ele tem uma linguagem que ele foi escrito lá atrás, então ele tem uma linguagem um pouco mais difícil, né? De ser entendida. Mas a gente está aqui, né, Pietro, para formar, então tanto você quanto eu estamos trabalhando com formação. Eu também estou formando tarólogos, estou com o curso em aberto, pretendo formar turminhas aí para o mês mais para frente. Ainda não comentei sobre isso, né? Está sendo meio surpresa, mas eu vou ministrar cursos aí para frente. Então, quem estiver assistindo a live, que sentir, né, no coração que quer aprender tarô, procura o Pietro, procura eu, vai fazer uma pesquisa de mercado, achar uma pessoa que você confia, que você se conecta com o trabalho da pessoa, né? Que você sente que ela te passa uma confiança e vai e faz o curso com essa pessoa, né? Você pode aprender tarô só para você, para fazer leituras para você, pessoais, né? Você também pode fazer do tarô um trabalho, né? Você pode ter uma renda extra com o tarô. Então, tá aí, né? O mercado tá cheio de cursos, de... Voltou o Deu sinal. uma travada na internet? Voltou.